Você me chamou a atenção quando você estava ali. Aleluia, Deus. Um negócio diferente da tua vida. Aleluia. Obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Estava ali quando eu vi fortemente a palavra do Senhor. Aleluia. Através de um louvor, e eu ouvi falar que o louvor foi feito pelo Espírito Santo de Deus para este lugar. Um abração em guerreiro. Vou ver. Então, quando fala sobre um castelo de areia, né? Diz que o sonho ele passa a ser um projeto. E eu vim com uma mensagem para este lugar. Aleluia. Mas quando eu ouvi essa canção, Deus mudou a mensagem. E Deus ele quer falar algo poderoso aqui. Porque muitas das vezes nós só preocupamos com quem aqui está. E nós temos que ver que feridos também vieram visitar aqueles que estão feridos. Aleluia. Existem aqueles que estão se recuperando neste lugar. Mas existem aqueles que precisam de ajuda, porque sem essa ajuda eles não conseguiam chegar ao lugar a qual eles estão chegando aqui. Aleluia, Senhor. E Deus ele falou algo muito forte ao meu coração. E o tema da mensagem é o desejo do tempo. Ele está em Eclesiastes, capítulo de número 3. A palavra do bom mestre, do bom pastor, ela nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Quem escreve essa passagem não foi um profeta. Quem escreve essa passagem foi um homem a qual o Senhor diz que nunca nascerá e nunca houve um igual a ele. Em termos de inteligência e de grandeza, medido no meio dos homens. Mas eu vejo que pelo poder da autoridade do nome que está sobre todo nome, ele não saberia do que viria por aquilo que ele escreveu. Jamais ele conseguiu imaginar que o tempo que nascia para nascer e o tempo que nascia para matar, o tempo que causaria a velhice, o tempo que causaria o desgaste, o tempo que envelhecesse as histórias, nunca poderia entender. Queria nascer alguém, queria mudar o tempo, concluir sobre uma história, e o tempo passava a desejar a história. Eu quero dizer algo da parte de Deus para com a tua vida. Toda lápide de cemitério respeita essa parte da Bíblia que diz o dia que a pessoa nasce e o dia que ela termina. Mas o maior acontecimento da vida do homem e da mulher não está escrita e determinada nas lápides do cemitério. Porque quando deveria de falar, quando o tempo deseja uma história e a mão do Eterno se abre no céu e aquela vida é mudada na terra. Para mim, o melhor tempo que deveria de ser escrito na lápide do cemitério era o dia que aquela pessoa levantou a mão e disse: Tu és meu Senhor, Tu és meu Salvador, Tu és meu libertador, Tu és meu Deus. Hoje eu chego aqui numa fome num lugar, mas eu não estive numa clínica, mas eu estive no lugar de pessoas que aqui estão. Eu troquei um código que Satanás me deu do tráfico, porque lá nós somos conhecidos pelo número. Você atravessa a fronteira do Goiás, vai para São Paulo, vai para Rio, vai para o Paraná, e lá quando eles perguntam quem você é, eles perguntam de onde que você é, filho de quem você é,
qual é o teu código? Pois eu renunciei ao código de Satanás para escrever o meu nome no livro da vida. Eu quero dizer algo aqui esta manhã. Se eu estou sozinho eu fico, mas se tem alguém comigo, levanta essa mão para o chão e vai dando glória para o Deus. Ninguém vai entender Deus. Ele traz no coração do homem uma inteligência para lhe escrever que o tempo envelheceria, que o tempo que fizesse fazer nascer, ele também ia fazer morrer. Ele fala do desgaste. Só que aí então eu vejo que Jesus revoluciona o tempo. Jesus, ele revoluciona o tempo a tal forma que o tempo ele era um antes de Jesus e o tempo passou a ser outro depois de Jesus. Porque até o calendário de toda a humanidade, eles respeitam o antes e o depois da chegada do Rei da Glória nesse tempo. O tempo deseja a tal forma que ele requer de uma mudança em uma história. Porque muitos pensam que quando você nasce, simplesmente aquela é a tua história, porque para nascer te deram um nome. Antes de você nascer, o seu nome foi escolhido. Eu tenho andado muito os meus pés sobre a terra. Tenho visto muitas coisas de Deus. E de uma delas que eu tenho presenciado da parte dos céus. É como uma vez eu fui a um lugar em que parece que se faltava palavras para descrever. Como você dá um nome para uma história. E aquele menino nasce. Aquele menino vive aproximadamente algumas horas. Os médicos fazem uma massagem nele. E aquele menino já se caminha direto para a sepultura. E eu entro num lugar daquele. Quando eu deparo com o pai, eu deparo com a mãe, eu vejo uma mulher que carregou aquela criança 9 meses para nascer. E depois ela olha e vê aquela criança num caixãozinho, mais ou menos do tamanho desse púlpito que aqui está. E eu perguntei para Deus: Deus, o que eu vou falar nesse lugar? O que eu vou falar, Deus, para essa mulher? O que eu vou falar, Deus, para esse homem? Que deu nome a essa história, que colocou tudo isso e agora eles estão simplesmente enterrando aquilo. Passado-se apenas um tempo de uma palavra que foi lançada naquela cemitério, sepultando aquele filho. Eu já preguei várias vezes em muitos lugares, eu encontrei com esse rapaz em muitos lugares. A pregação que o Espírito Santo trouxe na minha vida não conseguiu convencer aquele lugar, aquele rapaz a se entregar a sua vida para Jesus. Muitos profetas profetizaram na vida dele e ele não conseguiu se entregar a vida dele para Jesus. Mas então Jesus deixou que simplesmente aquilo nascesse e aquilo morresse naquele tempo. E sabe o que aconteceu? Aquele rapaz então, ele passou a entregar a vida para Jesus. Ele reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Se passado 1 ano e pouco, ele me chama e me convida para algo inusitado. Ele pega e diz assim: pastor, o senhor lembra quando o senhor falou que o Deus que faz a ferida é o Deus também que cura ela? Falei, sei. Ele falou, pois então, o Deus que recolheu aquela história tão brilhante, aquele nome que eu escolhi, aquela vocação que eu queria para ele, e ele levou ele de mim, é o Deus que agora me deu outro, pastor. A minha esposa, ela é uma bênção. E para mudar uma coisa, a geladeira estava cheia de cachaça, a minha casa estava cheia de droga, para mim receber o nascimento daquele menino. O menino foi, Deus me deu outro. Mas lá em casa agora, a geladeira está cheia de Coca-Cola, a minha churrasqueira está cheia de carne. Lá agora, meu pastor, tem não é a droga, tem
Sabe o que eu quero falar hoje aqui para você? Sabe o que Deus me trouxe hoje aqui para estar nesse lugar? Que toda história nasce porque nasce um nome. Antes de você nascer, alguém escolheu algo para você. Para que nasça tem que ter nome. Mesmo que depois não coloque o sobrenome, mesmo que depois a pessoa fuja, suma e não apareça aquele que fez, mas o nome ele foi escolhido, ele foi dado. Eu quero lhe falar hoje aqui sobre quanto tempo passa a desejar uma história, e essa história ela passa a viver uma mudança. Não existe acontecimentos maiores do que o acontecimento que muda uma história. Eu quero falar para você que o grande rei Davi, e foi escrito que ele teria 30 valentes. A Bíblia diz que os homens fazem projetos e fazem planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. A Bíblia Sagrada ela descreve que Davi trouxe a história para 30 valentes de Davi, mas Deus colocou mais 7 nesse negócio. Era para ser só 30. O homem escolheu que fosse 30, mas Deus acrescentou mais 7 nessa história. E eu quero falar de um homem chamado Samã. Eu quero falar de um homem, irmão, que o valor dele era diferente, porque o valor dele não era o valor de um grande guerreiro. Samã não ocupava as grandes tribunas, ou os grandes lugares, ou as grandes honras. Samã ele não era considerado apenas mais um no meio de uma multidão. E essa multidão que estava com mais um, e tinham 30 que eram destaque na frente dela, Samã simplesmente ele valorizava aquilo que era dele. Mas o nome que foi dado para Samã, ele tem um significado difícil, porque o nome que foi dado para Samã é um nome que fala sobre o desolado. Samã significa desolação. Agora você imagina viver uma história que alguém, quando abraça a vida da história, ele dá esse nome para essa história. É como se nascesse e a desolação ela abraçasse Samã ali. É como ele nascesse e a desolação chegasse até ele e desse um abraço nele e dissesse assim para ele: Samã, você nasceu para mim e eu nasci para você. Esta é a sua história. Para o negócio ficar assim mais complicado, quem deu o nome a ele foi o pai dele. E sabe como é que chamava o pai dele? Adi. Que significa esse nome, meu pastor? Fugitivo. Foragido. Porque um homem ou uma mulher que vive uma história fugido da fuga, ele vai gerar algo que possa ser importante a ele. Então a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então naquele momento que o fugitivo, aquele que vive fugindo, aquele que não tem um testemunho para dizer que eu consegui, eu caí, mas eu esperei o meu Senhor para que Ele me levantasse, porque ninguém é melhor do que ninguém. Quem sai lá de fora para vir aqui não é melhor do que também quem está aqui dentro, também não é melhor do que quem está lá fora. Para a verdade, somos todos iguais. Cada um tem uma hora que a coisa aperta. Cada um tem uma hora, às vezes entra por aquele portão ali, e no intelecto humano vem naquele negócio: eu vou dar aquela força, eu vou dar aquilo ali, mas na verdade, às vezes você está pior do que quem entrou aqui, quem já estava aqui. Às vezes você que está abraçando é seu parente, esposa, quem vem, que ele ama de verdade. Você espera receber aquela força dele ou dela, mas você não sabe que você dá uma força para uma continuidade de uma história que está lá fora.
Glória a Deus. O que eu quero falar hoje aqui nesta manhã é que o tempo ele pode desejar a tua vida e a tua história. Mesmo que o que te deram o nome foi um nome para uma história terrível, o nome que te deram foi para levar a tua história para o fracasso, para o buraco, para dizer que veio de peixinho, peixinho é, para dizer para você que não tem mais jeito, tem saída nenhuma, porque a tua história é essa. Nasceu alguém para mudar a tua vida e a tua história. Esse alguém chama Jesus de Nazaré e ele está aqui. Eu perguntei assim a Deus: Deus, que lugar tão rico é aquele que eu vou hoje? Porque o dia que eu gosto de acordar à tarde é o domingo. Só que eu fui acordar 5 horas da manhã. Eu despertei pro despertador me despertar para não acordar os meninos e a mulher lá em casa. Falei: quem é esse povo que eu vou essa manhã? Que é essa sua casa de oração que eu vou? E o interessante é que eu estava naquele lugar lá. Rapaz, o Espírito Santo descia mensagem em cima de mensagem. Aí eu falei assim: Deus, que lugar tão rico é esse? O Senhor tem tanto desejo pela vida desse povo. Que lugar é esse, Senhor Deus e Pai, a qual eu vou chegar ali esta manhã? E quando eu cheguei aqui a este lugar, Deus ainda dá outra mensagem. Eu falei: Pai, o que traz mesmo a riqueza da igreja é o poder da palavra. Então eu vou entender algo muito forte da parte de Deus aqui nesta manhã. Um camarada que é fugitivo, ele gera o quê? O que ele pode gerar? A desolação. Um camarada que ele é fugitivo, ele gera a desolação. Irmão, eu sou um ministério, deve ser parecido com o pastor Gil. Eu sou um homem assim, muito acusado. Uma pessoa que as pessoas falam muito. Eu gosto de pegar lésbicas, homossexuais. Hoje eu tenho assim como um braço direito na minha vida um fugitivo da justiça. Hoje eu tenho uma pessoa que pega com ele, firme ali e está se tornando um grande homem de Deus. Porque a pastora disse assim: quem não tem nada mais para perder? É muito forte aquilo. Então há momentos na vida do homem e da mulher que a história ela passa a ser desejada pelo tempo. E aquilo que parecia que ia terminar daquele jeito não vai terminar daquele jeito. Aleluia! Porque o que nasceu para depois morrer, o tempo passa a desejar no meio do caminho aquela história. E aquela história ela passa a causar uma revolução em todos os tempos. Aleluia! Então ele vivia na multidão e tínhamos todos aqueles que eram credenciados. Ele era mais um no meio da multidão. E aí tinha os valentes, tinha os homens que carregavam os títulos. Tinha aqueles homens que eram importantes para Davi. E era difícil de você encontrar uma ordem de Davi. Porque Davi ele foi o rei. Que ele chegou ao reinado. Como se você ia chegar em Davi e falar assim: Davi, não dá para vencer esse camarada, Davi. Contra esse povo aí nós vamos perder. Não há como. Por quê? Porque ele não era um líder levantado por homens. Ele era um homem escolhido por Deus. O que acontece? Davi, ele não tinha a espada grande que Saul. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim: eu queria ter a voz daquele irmão. Eu queria cantar como aquela irmã. Eu queria pregar como aquele pastor, aquele irmão, aquele missionário prega. Ah, eu queria ser aquele, eu queria ser aquele. Porque a espada dele é muito bonita. Porque a armadura dele é linda. Pois eu tenho uma notícia para te dar aqui hoje. Pegue um pouco de Deus. Porque para quem Deus mostra pouco, é porque Ele vai acrescentar um muito. Como Deus pega coisa pequena e coloca na mão do homem. Quando você está lá atrás, com aquilo que é pequenininho, que ninguém repara de você, você está lá no meio da multidão, por seu pai, você é um marmiteiro, você é um queijeiro. O pai Jessé tinha uma escolha especial por Abinadab, por Samã, por Eliabe, que eram os 3 homens de guerra mais fortes de Saul. A preferência de Jessé e o orgulho de Jessé era eles. Mas Jessé não se orgulhava de Davi, porque Davi era filho do pecado de Jessé.
Davi era filho do pecado de Jessé com uma moabita. Então Davi, ele tinha um sonho de ser um guarda em Israel, mas ele não poderia ser guarda, porque o judeu, ele é um povo prosélito, ele não aceita, ele é diferente de nós. Se ele chegar nesse lugar, ele é superior a nós, ele é maior do que nós, eles são escolhidos por Deus, e é verdade. Se você analisar, você nunca vai ver um judeu mendigando, você nunca vai ver um judeu na rua pedindo alguma coisa para mim, você nunca vai ver, porque Deus os escolheu. Só que houve um momento em que eles viraram as costas para Deus. Aí Deus passou a olhar para mim e Deus passou a olhar a você. Deus é um Deus que deseja sobre histórias. Sabe o que acontece? Esse rapaz que nunca foi treinado para a guerra, esse rapaz que nunca manuseou uma espada, esse rapaz, irmão, que não sabia o que era manobrar um escudo, um rapaz que não sabia o que era um combate. Sabe o que acontece? Ele entra num dia que a história passa a ser desejada sobre o tempo. E sabe o que acontece, irmão? Ô pastor, como eu queria ser desse jeito. Ô pastor, como eu queria ser como aquele irmão no violão e tocar, irmão, sentado ali atrás. Até eu na vontade, irmão, que essa voz seca eu tenho vontade de poder cantar um hino igualzinho aquele moreno cantando, aquele rapaz aí cantando. Até eu tenho vontade. Só que eu tenho que entender uma coisa: o que é dele, o que é meu é meu. O que é seu, o que é do outro irmão é do outro irmão. Se Deus deu uma grande espada para ele, se Deus deu um escudo bonito para ele, se o ministério dele é lindo, é maravilhoso, glória a Deus. Mas se Deus só te deu um estilingue, campeão, então levanta a mão para o céu e dá glória. Porque maior ainda vai ser a sua história, maior ainda vai ser o que Deus tem com você. Porque o Deus de Davi, ele era o Deus do estilingue, campeão. A estratégia de Deus é diferente, é bonita, pastor, por quê, pastor? Porque Deus tem um desejo de mudar o cântico que há hoje. Há muitos homens que se pensam que são muitas coisas. Então Deus foi numa boca me buscar. Tive 3 overdoses da cocaína. Diz na gíria que de 2 não passa. Tive 3. Fui cair num lugar que eu fiquei 4 noites e 3 dias numa casa de cachorro amarrado, no desmanche do tráfico. O camarada inventou uma história para mim que não era verdade. Que nós andávamos juntos. E para ele não ir, ele disse que quem iria era eu, e me colocou nesse negócio. E o que aconteceu? Eu fiquei 4 noites e 3 dias. E ali foi o primeiro lugar que eu ouvi falar de Jesus. Saí, me tiraram daquele lugar arrastando pelo chão do barracão de andar. Chegou naquele lugar, ele pega uma PT 380, bala de borracha, e descarrega ela. Até hoje, eu ouço os estralos daquela arma na minha cabeça. Eu creio que é porque Deus diz assim: lembre-te da onde eu te tirei. A última do pente, aquela que dá aquele tranco, foi aquela que é gravada no meu subconsciente. Aí sabe o que ele me fez? Ele me chutou a cabeça assim, deu um banho de mangueira, disse assim: tu tá fedendo como um cachorro. Lógico, 4 dias treinou na casa do cachorro. Às vezes você cria um cachorro na sua casa para lavar até com que bom o quintal. Uma pessoa que vem de fora, na hora que sente o cheiro. Então ele me deu aquele banho e disse assim: você sabe quem é Jesus? Eu falei: não. Ele falou: mas ele sabe quem você é. Você hoje pode não ser nada, mas eu só conheço um que muda reino de lugar, para avião no céu, faz terra abrir. Esse Jesus, ele escolheu a tua vida e a tua história. Vai embora, que esse lugar não serve mais para você. Jesus vai aonde o homem não vai. Jesus chega aonde o homem não chega. Eu estou assim, às vezes o corpo se cansa. Entende? Você não sabe que hora que eu dormi? Falei: a hora que eu acordei. Ontem eu não parei, hospital, aquela coisa toda. E eu só tenho uma coisa a dizer: glória a Deus. Quando as pessoas reclamam da obra, eu me lembro de apóstolo
apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4,7. O pessoal fala, não aguento mais, a obra é triste, a obra é isso, hein? Paulo disse assim: combati o bom combate. Ser um ministro da palavra de Deus é a melhor coisa dessa terra. Ser um homem governado por Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. Ser um homem escolhido de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem e na vida de uma mulher. Não existe coisa igual a ser uma pessoa que Deus passa para poder fazer coisas através da vida. E por muitas das vezes, uma história que nasce é porque alguém deu nome a ela. Alguém deu nome. Alguém deu nome a essa história. Agora ele, como não conseguia viver a história dele, ele gerou uma história. Ele deu o nome da desolação. Se eu sou fugitivo, tu vai ser Samã. Tu vai ser um homem desolado. Eu te entrego para a desolação. E foi-se embora. Até então, a desolação vivia lá atrás da multidão. Só que houve um dia em que o grande exército de Davi, porque você falar para um qualquer que ele não está manuseando o exército direito é uma coisa. Agora você falar para um homem que era o maior rei de todos os reis, como que você confrontaria um líder como Davi em dizer para ele que aquela não iria dar certo, que aquela guerra ali era uma guerra perdida? Como você iria dizer a Davi, esse Davi aqui hoje é Jesus? Como você pode dizer para Davi que essa vida que é aqui não há mais conserto? Quem é que pode dizer isso, sendo que Davi escolheu para fazer uma grande obra? Quem é esse irmão que pode dizer alguma coisa, sendo que aquele que está na frente, ele é o homem agora, ele mudou o tempo e o tempo desejou? Sabe o que acontece? Ele mostra então que o Deus que age nas coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Levanta as duas mãos para o céu. Amamassuye, amamassuye, candoremai, vitória surrevi. Capito suminarandere, camandoremi, eptetos dai raberios terni. Aquele rapaz lá no fundo, lá da coluna que está olhando para o lado, esse que olhou para cá agora, levanta a tua mão, chega até aqui. Tarai Yosef Antu Ravi, Etepiostai Raveri. Só abre as tuas mãos aos céus. Salamandurios Tecnitose, Prepitorias Fui. Te chamam de ignorante, Beragasurinai, a morte já te desejou. A loucura tentou te dominar, mas eu entrei. Grande é a história que eu vou lhe dar. Grande é o que eu vou fazer. De ignorante vão dizer que doido você é agora. De ignorante vão dizer que agora você é louco. Quando resolveram te internar e escolher um outro lugar, só que eu preparei aqui pra te encontrar. Naquele lugar eu não estava, só que aqui eu vim pra fazer coisa grande aqui. Pra paz, Tocomidarandai, Aterô. A ignorância não vai te dominar. Tu se tornarás um homem sensível, porque eu sou o Deus que muda histórias. Tu se tornarás um novo homem. O teu nome é o mesmo, o CPF é o mesmo, mas a história é outra.
porque ele foi chamado de desolado que ele era o desolado. Não é porque disseram que ele seria algo que ele seria. Chegou uma irmã e disse assim: pastor, eu fui celebrar algo, tal, e eu quero levar só meus amigos de verdade. É mesmo, irmã? Você quer levar só amigos de verdade? Aí eu peguei e falei: então você vai fazer uma coisa, o quê? Você vai, avisa os outros que você está doente. Passa na terra que se adoeceu. A nega falou assim: por quê, pastor? Eu falei: quem vir te ver, você põe na lista do seu aniversário. Glória a Deus. Até o senhor quer amiga de verdade, que me ama, amigo. Eu falei: só dessa forma, meu irmão, você poder ver quem ama de verdade. Eu quero que você entenda uma coisa hoje aqui. Nem Davi tinha visto aquele homem. Nem Davi tinha visto aquele homem. Para Davi ele continuava sendo a desolação. Davi já estava acostumado com certas vidas. E Davi olhava para aquele homem e deixava ele daquela forma, daquele jeito, viver a história dele para lá. Mas houve um dia em que o grande exército de Davi, treinado para a guerra, pronto para a batalha, um exército vencedor, um exército capacitado por Deus, um exército que tinha 30 valentes na frente, e aquele homem nunca foi chamado para a guerra, aquele homem nunca participou de uma batalha, aquele homem, quando o povo ia para a guerra, ele ficava na aldeia cuidando das mulheres, na aldeia e das crianças, o homem que sempre ficava fora da guerra. Mas um dia os filisteus resolveram invadir uma terra. E aí então os 30 valentes de Davi deu a ordem: não compensa batalhar por essa terra. Filisteu é povo ruim. Nós vamos vencer os filisteus, mas muita gente vai morrer. E nós vamos deixar muita gente morrer por causa de uma terra dessa que não vale nada. Que é uma terra que é plantada lentilha. Essa terra que os filisteus se levantou é apenas um campo de lentilha. Vale nada. Não tem valor. Vamos disputar coisas grandes. Vamos disputar, na verdade, o que é grande. Eu me lembro, há 2 anos atrás, mais ou menos, no nosso ministério, eu fui levado, eu sou pastor presidente do ministério, a qual foi levado a uma reunião, porque um grande dizimista do nosso ministério ia sair. E lá eu não estou dando dinheiro, irmão. Lá na realidade tem um evangelista aqui, que é sua esposa, vem através deles, Carlos, Vanessa. Então assim, quem determina o que vai fazer lá é o conselho da igreja. Aí eu achei interessante uma coisa. Quando os irmãos pequenininhos saem, eu estou falando aqui da igreja que eu pastoreio. Eu vim aqui, eu estou falando, dando exemplo da igreja a qual eu faço parte, sou líder dela. Há 2 anos mais ou menos atrás, me chamaram para uma reunião, porque o nosso maior dizimista, e ele ia sair, ele não tinha chegado a sair, ele iria sair do ministério. Então eles me conclamaram numa reunião, para que eu então fosse lá convencê-lo a ele não sair do ministério. Aí eu peguei e perguntei simplesmente assim: por que eu nunca participei de outra reunião como essas? Por que quando o irmão que lavava carro e morava ali embaixo, ninguém fez uma reunião para dizer por que esse irmão iria sair do ministério? Porque vocês proclamaram uma reunião comigo para dizer que o fulano de tal vai sair do ministério? Eu estou falando da igreja que eu pastoreio. Então eu tenho que entender uma coisa aqui. As pessoas estão valorizando muito a história de quem tem. E Jesus Cristo está começando a valorizar histórias de quem não tem. O título era dos 30. A teologia nasceu e disse que seria 30. O homem Davi disse que seria 30 valentes. Mas Deus virou e disse: tem outros de 10 da multidão que eu vou colocar.
queria, irmão, gastar espada com o filisteu por causa do campinho de lentilha. Sabe por quê? Porque campo de lentilha era o pior da terra. O pior lugar da terra, você separava ele para plantar lentilha. Só que aí quando todo mundo levantou para ir embora na guerra, Samã levanta para o campo de lentilha. Enquanto todo o exército de Davi, o exército vencedor, porque Davi, ele está contando a história dos valentes, mas aí ele pega e fala assim, ó, e depois dele ele está falando de Eleazar, o homem a cuja espada ficou colada na mão, tamanha foi a chacina que esse homem fez numa batalha sozinho. Davi estava contando do primeiro Joana, aí depois Davi passou para Eleazar. Então Davi pega e diz assim, ó, mas depois dele, aí tem o Samã, desolado. Aí todo mundo vem Samã, desolado, vem ele. Filho de Ade, que é o quê? O fugitivo. Mas quem tem ele, Davi? Aí Davi pega e diz o seguinte, ele se levantou, e quando todo o meu exército, quando todos os meus 30 valentes foram embora, quando todo o exército meu saiu, ele se levantou e ele foi para o meio do campo de lentilhas. Eu quero lhe dizer algo aqui esta manhã. Há uma posição que eu e você temos que tomar. Eu tomei ela na minha vida e ela mudou a minha história. Sair do canto para ir para o meio. Glória a Deus! Sair do canto de viver cantinho de vida e vir para meio. Porque quem fica no canto, irmão, é aquele homem da mão mirrada no bolso, e Jesus chama ele para o meio. Quando ele resolve ir para o meio, quando ele resolve ir para o meio do que não valia nada, ele veio defender o que não valia nada. Ele entrou numa peleja que o exército já tinha largado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aonde que o governo investe para recuperar o usuário de droga? Sabe o que eu quero dizer aqui, cara? Eu vim falar para vocês que aqui é um campo de lentilhas. Eu vim falar aqui hoje para vocês que aqui é um lugar que Deus escolheu. Lavu Redélia. Cadê o rapaz do violão? Nós vamos fechar aqui agora, isso. Eu não mereço, mas eu necessito. Pastor, estou esperando alguém fazer por mim. Espera não. Pastor, estou esperando não. Espera não. Espera não. Espera não. É pouco para todo mundo, não vale nada mais eu. Para ninguém presta, mas é a sua história. Para ninguém vale nada, mas é você. Para ninguém não tem saída, Jesus é a sua saída. Para todo mundo, irmão, é só prejuízo. Para você é a tua vida, é a tua história, é o teu campo. Campeão! Levanta para defender e vencer! Me fazer resistir, mas quem vai apagar?
não, pastor, desse trabalho. Não é. Quem tem que se levantar para lutar pela sua história é você. Pode não valer nada lá fora, mas é a tua vida e a tua história. Pro exército não valia guerrear com o filisteu. Pro grande exército de Davi não valia a pena aquele combate. Para ele valia. Aquela terra era de Samã. Aquilo lá era a vida de Samã. Aquilo lá era a história de Samã. Pode não valer nada lá fora. Filho, você aí, moreno, levanta essa mãozinha pro céu. Vem andando pra cá. Pode não valer nada lá fora. Pode você não achar exército que vai ganhar essa luta por você. Pode você olhar e dizer assim: eu contei com o exército, você contou até agora atrás, agora não vai dar mais não. Vai dar não. Porque às vezes até o exército quer ganhar coisa pela vitória. Chega uma hora da minha vida e da tua vida que é nós que temos que levantar para vencer. Davi acostumou que todos levavam os despojos da guerra. Então não valia a pena lutar aquela batalha. Sabe o que eu quero dizer aqui? Eu quero chamar aqui à frente aqueles que precisam, aqueles que necessitam hoje. Eu quero que você venha até aqui à frente, porque Deus vai trazer na tua vida e na tua história. Aí, ó. Como é que Deus faz? Aí. Pro homem nascer é loucura. Quem não acredita, eu não estou nem preocupado. Aí os caras assim: pastor, esse trem tá esquisito nesse neguinho ali, ó. Não. Eu não acredito que é Deus nesse negócio desse neguinho, não. Se eu der lugar para Deus aqui, eu vou te escandalizar. Se eu der lugar para Deus aqui, irmão, eu sou pentecostal até o tutano da alma. Quando eu estou muito cansado, estefado, eu não ronco não, eu falo em mistério de madrugada. Tá entendendo aí? Só levanta as mãos para o céu. Porque quem vai defender essa história agora é você. Aleluia! Para nascer tem que ter nome. O nome que te deram foi para ser isolado. A sociedade que traz a tua história é isolada. Levanta seus pães para o céu. Glória a A melhor maneira de Deus é de olhos fechados. Anda na mão, tu quero ser como criança. Te amar pelo que é. Para a inocência. Acreditar em ti.
com teus braços de amor. Aleluia! Glória a Deus! Que Dio solitaria serve, oh, miséria sai. O lugar está impregnado da glória